Mateus capítulo 25, no seu versículo de número 14 e 15, e o versículo de número 21, que nós vamos estar lendo. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Então vamos colocar de pé para a glória do Senhor. Só para ler esses 3 versículos, e aí você pode se assentar em nome de Jesus, porque tem vitória para a tua vida. O Espírito Santo diz assim, ó, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Glória a Deus. Versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Repete comigo, capacidade. E ausentou-se logo para longe. Versículo de número 21. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Vamos ler todos juntos o versículo de número 21. 1, 2, 3. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Olha para o que eu falei, irmão, você é fiel. Ele não vai nem responder, pode se sentar em nome de Jesus. Amém? Amém? Aqui estamos falando, irmão, o Senhor estava trazendo uma parábola, uma pequena história, uma comparação. Aquilo que eu acabei de dizer para você. Ele estava dizendo aqui no versículo 14: por isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. O Senhor é Jesus Cristo. Amém? Quando ele foi crucificado, quando ele foi entregue, ele desceu ali, morreu por nós e voltou para onde ele estava antes. Amém? Com muito mais poder e glória. Então o Senhor, ele partiu para fora da terra e ele deixou conosco os seus bens. Quem está entendendo isso? Por isso que eu estou dizendo que tudo que você tem pertence a Ele. Pelo próprio texto que está dizendo, partiu, chamou os seus servos. Quem é servo de Deus? Então o Senhor deu ali, em nome de Jesus, os seus bens. Tudo é para você viver. Tudo é para você ter abundância. No versículo de número 15, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o Senhor, ele está para voltar. A vinda de Cristo está muito próxima, e ele vai cobrar aquilo que nos foi dado. Ele deu para você um talento. Aqui representa também, pode ser um valor em dinheiro, mas a Bíblia diz que é pesos e medidas. Para os Romanos, uma coisa muito importante é o talento. Deus te deu talentos, ou dons espirituais. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não tem um que não recebeu, todos receberam. E a Bíblia diz, irmão, que ele conta esta parábola, que ele fala de 3 pessoas, né? 3 pessoas que há na igreja, 3 pessoas que existem dentro da igreja. E uma delas é você. Olha para o teu irmão, fala, uma delas é você. De qual delas você vai, aleluia, vai colocar a sua vida hoje? Preste bem atenção, porque Deus está falando com a sua igreja. E a Bíblia diz, irmão, que no versículo 21, um dos servos, louvado seja Deus, quando Jesus voltou, disse assim, ó, no 20, então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, este outros 5 talentos que granjeei com eles. Amém? Amém. Deus deu 5, mas é para você multiplicar, irmão. Glória a Deus. E ele disse que deu a cada um segundo a sua capacidade. Isso é importante, porque tem gente que ele quer as coisas e ele não está capacitado para aquilo, ou ele não tem capacidade para suportar. Então o Senhor, ele diz que ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E aqui um dos servos que pegou 5 talentos granjeou, ou seja, quando Jesus voltou,
para cobrar. Porque Deus deu para você, não é para você enterrar, é para você, aleluia, usá-los. É para você multiplicar os bens que você tem aqui sobre a terra, é para você desfrutar dele. Quem está entendendo? É para usar, aleluia, em prol do quê? De Cristo. É para você falar do amor de Deus. Olha, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho uma loja, mas tudo é de Deus, foi Ele que me deu. É um evangelismo, sim ou não? Eu não tinha nada, eu não tinha nem capacidade, mas Ele me capacitou e Ele me deu 5 talentos. E um desses é Deus está pregando para você nesta noite. Quem está entendendo? Um desses talentos Ele me capacitou, eu que não era nada, que não era ninguém, e Ele disse, olha, vem aqui. Quando eu recebi Ele, eu recebi uma promessa. E eu acreditei naquela promessa. E eis-me aqui para a glória de Deus. E Deus me deu, aleluia, talentos. Qual o talento que Deus me deu? De ministrar a sua palavra e ministrar a bênção para a sua igreja. O talento é de cuidar das ovelhas que Ele colocou, aleluia, dentro desta congregação. Isso tem que fazer com amor. Eu tenho que granjear. Quantas pessoas vão chegar naquele dia, pastores até mesmo, falar, olha, aqui há 100 ovelhas que o Senhor me deu. Ele vai falar, pro lado esquerdo, tu é bote. Por quê? Você me traz 100 ovelhas, eu te capacitei para 2 milhões de pessoas. Aleluia. Eu posso ouvir glória a Deus? Segundo a capacidade de cada um de nós. Mas por que a pessoa talvez ela não consegue? Primeiro, porque ela não é fiel. E aqui está dizendo uma coisa importante. No 21, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito, então o gozo do seu Senhor. Glória a Deus. Quando você é fiel no pouco, você é fiel no muito. É isso que muitas vezes, irmão, as pessoas, elas se enganam. Elas enganam a si mesmas e elas querem se enganar. Vou dar um exemplo básico do dízimo. Se eu ganhasse 30 mil, eu daria o dízimo. Se você ganhar 1.000 não dá, como é que você vai dar de 30? Já é um texto. Servo bom e fiel. Se Deus te deu 1.000, você tem que granjear mais 1.000. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você for fiel, aleluia, no 1.000, você vai conseguir 2.000. E se você for fiel no 2.000, você vai conseguir 4.000. Oh, aleluia, quem está entendendo? Isso é fidelidade. Eu sou fiel e Deus, Ele me multiplica, Ele me prospera. E a Bíblia diz no versículo 21 que o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, irmão, a fidelidade está longe de muitos aqui. De muitos aí também. Não estou falando só da área financeira, mas é porque o inimigo, ele age nesta área. E o que é fiel, irmão? O que é ser fiel? O que é esta palavra? Não é ser corintiano, não. Amém? A gente fala, eu sou fiel. Por engano hoje, 2-0. Fiel, irmão. Esta palavra, ela requer uma coisa muito importante de nós. A fidelidade, ela significa digno de fé. A primeira coisa que ela significa. Fiel é digno de fé. A segunda coisa, leal, envolve esta palavra. E leal quer dizer sincero e franco. Fiel nos compromissos. E a terceira coisa importante, honrado, honesto, sério, respeitado. Isto é ser fiel. Então a primeira coisa, digno de fé. A Bíblia diz, irmão, em João capítulo 10, 36 e 38, que Jesus, ele falando ali com os judeus, ele falou, olha, se você não acredita em mim, creia pelo menos nas minhas obras. Creia que Deus me enviou. Ninguém fez tanto milagre como Jesus. Ninguém ressuscitou um morto. Irmão, se alguém falar para mim que foi até, aleluia, o cemitério, e depois de 4 dias uma pessoa enterrada e ressuscitou, eu digo para você que esta pessoa realmente, ela foi tomada por Deus. Mas eu não vi este milagre. Ainda que Deus nos usa no milagre, ainda que Deus tenha este poder de nos dar este milagre. Não, você vai fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Ele falou na sua palavra. Mas muito difícil, as pessoas não acreditam nisso. Jesus, o homem estava fedendo 4 dias. Estava fedendo. E a Bíblia diz que ele foi lá
E falou, Lázaro, vem para fora. Em nome de Jesus, o homem saiu andando. Então ele disse, olha, se você não crer em mim, humanamente, porque tem gente que põe Jesus de olho azul, tem gente que põe Jesus bonito, tem gente que muda o semblante dele num quadro na casa, põe o semblante dele ali, irmão, a Bíblia diz que não dava para discernir entre João, entre Pedro e entre Jesus, a não ser pelas obras. Glória a Deus. Até Judas era parecido com Jesus, porque eles se vestiam todos iguais. Todos iguais. Como eu conhecia, quando Zaqueu subiu para ver, ele queria ver Jesus. Como que ele ia ver? Quando Jesus falou com ele. Zaqueu desce depressa, que hoje vou ver. E ele desceu. Então isso é uma imagem que fala, aleluia, que criam, mas que não dá resultado. É pela palavra de Deus. O Senhor estava falando, olha, eu tenho talentos para vocês. Mas aquele que é fiel, é esse que eu vou dar mais. Quem está entendendo? Aquele que é fiel. Então eu quero comparar uma coisa aqui, que Jesus é o quê? É fiel. Por que Jesus é fiel? Digno de fé. Ele estava dizendo justamente isso. Irmão, eu sou digno, olha as obras que eu faço. Você não crê que eu sou filho de Deus pela minha aparência? Então creia nas obras que eu faço. Quem está entendendo isso aí? Então fiel, aleluia, não é só em palavras, irmão, mas em ações. Ele era digno de fé porque ele agia. Ele não só falava que era o Filho de Deus, como ele agia com todo o poder e autoridade. E a Bíblia diz também, irmão, que ele era digno de fé. Ele é, em nome de Jesus. Ele é digno, eu confio em Jesus. Você vai realizar o milagre, seja ele qual for. Quem tem fé, não volta atrás. Jesus, ele vai operar hoje, porque ele operou ontem e ele sempre vai estar operando. Mas muitas vezes não vemos Jesus como essa embalagem, como essa aparência, como um quadro na parede, como ele crucificado. Jesus está no nosso meio, meu irmão. Jesus está aqui nesta noite. Se você precisa de alguma coisa, é só pedir. Quem está entendendo, dá glória! E acreditar na sua palavra. Porque isso é fé, é digno de fé. A segunda coisa é leal. Jesus é leal porque aquele que é fiel é digno de fé e ele é leal. O que é isso? Sincero e franco. Jesus não mente para você. Quando ele diz que te ama, ele te ama. Glória a Deus. Ele ama você e já provou isso na cruz do Calvário. Glória a Deus. Deus te ama por quê? Porque está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisso Deus provou o seu amor por nós. Quem de vocês daria um filho para morrer pelo drogado? Quem de vocês daria? Um filho seu para morrer por mim mesmo. Hoje eu sou pastor. Quem é que daria? O pastor Zé Luiz está na UTI. Aí Deus fala, olha, Rose, pega a tua filha, Heloísa, sacrifica que eu vou ressuscitar o pastor. Fala, tá doido? Vai morrer lá. Quem vai entender? É por isso que ele é Deus e provou o seu amor. E é por isso que eu e você devemos ter, aleluia, ele como digno de fé. Porque ele nos amou até a morte. Olha o que eu vou falar. Jesus te amou até a morte. Então ele é sincero. Por que muitas pessoas não querem ouvir para o Evangelho ou ouvir o Evangelho? Justamente por isso que ele não gosta de sinceridade, fiel aos seus compromissos. Quando você fala, eu vou para a igreja hoje e não vem, Jesus está aqui. Quem não veio foi você. Ele te ouviu, ele estava próximo de você e ele estava te aguardando. Mas você não veio. Mas ele está aqui. Quem acredita? O Espírito Santo. Então, ele é sincero e franco. Quando a palavra é ministrada, ela é com lealdade. É para o seu bem. Mas ele sempre te fala a verdade. Jesus não esconde o que você, aleluia, precisa fazer. O Espírito Santo. Quem está entendendo? E a terceira coisa é o honrado. Você precisa entender que fidelidade, o fiel é digno de fé, leal e honrado. Jesus tem que ser honrado, irmão. Você tem que ser honrado. Quem está entendendo? Você precisa, porque o que é honrado? Honesto, sério e respeitado. Quando você passa, será que alguém fala, olha, ali vai uma jovem de Deus? Será que alguém fala na rua? Aquela irmã ali é de Deus. Não, aquela menina ali, você pode falar de quem você quiser, aquela menina ali é de Deus.
Será que alguém fala isso de você? Aquele casal ali, irmão, aquele casal ali é bênção. O que Deus fez na vida deles, eles não voltaram, estão firmes. Sabe o que é isso? Honra diante dos homens. Honra diante de Deus. Por quê? Porque ele é honesto, ele era ladrão, mas hoje ele é honesto. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Ele é sério. Não é uma pessoa que anda brincando com as coisas de Deus. E nem com nenhuma pessoa. Ele não brinca com os sentimentos das pessoas. Ele não brinca. Quem está entendendo? É uma pessoa séria. E é por isso que ele é respeitado. Ele é honrado. Aquela pessoa é digna de respeito. Não ofende aquela pessoa não. Aquela pessoa realmente merece. Glória a Deus. Então são 3 coisas que você vai aprender para que você tenha uma vida com Deus e uma vida também na terra. Isso só foi introdução. Quem está entendendo? Glória a Deus! Agora que você vai entender o mistério aqui nesta noite. Então repete comigo. Fiel. É digno de fé. Leal. E honrado. Glória a Deus. Esta palavra tem que ficar no seu coração. A pessoa tem que olhar para você e falar, não, ali é crente. Aquela pessoa ali tem fé. Eu sei o que ele está passando, eu sei o que ela está passando, mas ela não volta atrás. Ela não muda de religião, ela não muda de igreja, ela não põe a culpa em ninguém, mas ela vai porque ela crê que Jesus vai mudar a história. É digno de fé. Ô Espírito Santo. A mesma coisa, a lealdade. Sinceridade, é franco. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. E geralmente tem irmão que ele é sincero. Do jeito que vem, às vezes a verdade dói. Porque eu não falo a verdade dói. Né? Às vezes a irmã está lá no regime da lua. 6 meses no regime da lua. Aí chega. Está vendo uma diferença? Oh, meu Deus, você engordou, irmão. E a pessoa fala, que crente maldito. Mas por quê? Ele é sincero. A sinceridade às vezes machuca. Mas é melhor ser sincero do que mentiroso. Não é verdade? Olha, vou falar, eu já falou que emagreceu uma colina mais gorda aí. Então isso, irmão, isso faz o caráter de um crente, de uma pessoa que é de Deus. Uma pessoa que é de Deus, ela tem que ser fiel. Fiel quer dizer exatamente isso. É uma pessoa leal, leal aos seus princípios, leal à sua igreja, leal à sua fé, leal ao seu pastor. E lealdade hoje está difícil. Fiel aos compromissos. Quantas pessoas falam, eu vou fazer isso e não faz? Fica uma coisa terrível, irmão. O crente falou que ia encher minha laje, ele falou que ia trazer todos os irmãos, veio um. Quem está entendendo? Não foi, né? Comigo, eu estou falando para você o que aconteceu comigo, estava batendo a minha laje, os crentes, olha lá. Vamos todo mundo lá, irmão, nós vamos estar lá amanhã às 6 horas. Irmão, a laje estava lá, o concreto já. Eu falei, cadê os irmãos? Eu falei, Jesus Cristo, tem misericórdia. Eu falei, meu pai, em concreto, agora já mexeu, porque eu bati a primeira amassada, a primeira casa que eu ia ter, né? Lá em Itaquá ainda, ó. Eu ia crescer, quer dizer, não. Deixa eu subir tudo para agora. Aí passou, olha como Deus é. Passou um chaparinho lá, você tomou uma. Oh, esse concreto aí, essa feijoada aí. Eu falei, tá aí, mas só tá faltando alguém para colocar lá em cima. Faz um churrasquinho aí que nós já vemos. Eu falei, cerveja não pode. Eu falei, não, eu bebo lá no bar e encho aqui. Trouxe mais uns 15, quem está entendendo? E a laje ficou a laje mais perfeita que tinha. E os crentes, cadê os crentes? Como é que ficou a cara deles? Pessoas que não têm palavra, que falam, mas não honram. Não tem honra. Glória a Deus. Então às vezes você quer prosperar, mas essa palavra não existe no seu vocabulário. Fidelidade quer dizer, irmão, digno de fé. Lealdade. Ele tem propósito na vida. Ele é honesto, ele é uma pessoa que tem aleluia no coração. Isso não é na boca, é no coração. Ô irmão, vamos fazer isso aqui, eu vou, mas posso fazer isso não. Pessoa que perde até um amigo, mas não engana um amigo. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quantas pessoas, irmão, quantas pessoas se aproximaram de gente dizendo que era amigo, roubaram o namorado, roubaram o marido, roubaram a fé. Verdade. Mas o crente não pode ter essa conduta. Então, se você quer ser mais do que vencedor, põe esta palavra no teu coração. Fiel, eu sou fiel. Eu sou fiel, não desisto. Eu sei que falta muito para mim, mas uma coisa, eu sou fiel.
Eu sou digno de fé, eu não vou desistir, não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer. Eu sou fiel à minha igreja, ao meu pastor e ao meu Jesus. E aquilo que eu falar, até onde eu vou cumprir. Aleluia! E é por isso que eu estou perguntando para você. Quantas pessoas dizem ser fiéis, leais? Quantas pessoas, irmão? Mas é mentira, trai as pessoas, engana. Quantas pessoas você foi enganar? Você foi enganado. E quantas pessoas você enganou? Não fala não, senão não vai escrever um livro aqui. Mas é importante que você não faça mais. Se você está fazendo, pense nisso. Porque, irmão, Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem vitória para a sua vida hoje. Quem acredita nisso? O Espírito de Deus, aleluia. Então aqui no versículo de número 21, o Senhor disse: o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa importante aqui, que da ordem espiritual. Tem gente que ele acha que o dom espiritual ele é mais importante do que a fidelidade. E não é. Um bom líder, um bom chefe de família ou uma boa mãe, a primeira coisa que ela tem que ter não é, aleluia, o dom espiritual. Não é o talento que Deus deu. Isso também você tem que ter. Mas primeiro você tem que ter fidelidade. Como assim? Fidelidade ao dom que Deus te deu. Para que você seja usado por Deus, você tem que valorizar aquilo que Ele te deu. E assim, na família, o marido, a esposa, o filho, o que Deus te deu, você tem que ser fiel. Você tem que cuidar. Você tem que fazer isso com amor. Quando a pessoa olhar para você, não, aquela mulher, ela cuida bem do filho. Se o filho dela quiser andar todo, ele anda por quem quer. Mas ela cuida bem, ela veste bem. Eu posso ouvir glória a Deus? Então, quem está, aleluia, em nome de Jesus Cristo, com Deus, ele tem isso no seu coração. E esse é o caráter cristão. Esse é o caráter cristão. O crente que fala que ele é de Deus e ele não tem a fidelidade, que essas palavras, digno de fé, leal, honrado, ele não pode falar que eu sou servo de Deus. Porque o Senhor disse o quê? Bom está servo bom e fiel. No pouco, talvez você não tenha força. Talvez você não tenha força nem para continuar mais na igreja. Grandes são as lutas que você tem enfrentado, mas é neste pouco que Deus quer ver a tua fidelidade. É na tua pouca força que o poder de Deus se manifesta e te aperfeiçoa. Quem acredita nisso? É quando você não consegue levantar que você tem que ficar de pé. Oh, aleluia! Que negócio é esse? Ô pastor, assim não dá. Quando você não consegue levantar, você se esforça. E Deus te colocará de pé. E a Bíblia diz uma história de um homem chamado José do Egito. Porque tem gente que ele quer estar no lugar do outro. Quem acredita nisso? Geralmente a pessoa, ela tem um dom, ela tem um talento, mas ela não é fiel. Por que eu digo isso? Ela não é leal, ela não é digna de fé. É uma pessoa que você desconfia. Até mesmo no Evangelho. Muitos do Evangelho são assim. Eles se aproximam de você, mas buscando você como um degrau para subir. E isso não provém de Deus. Nós temos um texto bíblico, põe aqui, irmão, Gênesis 37, no seu versículo de número 13. Nós vamos falar de um rapaz, de um jovem e de um homem chamado José do Egito. José. Sabe o que quer dizer José? Deus acrescente. Aí, meu nome é José. Deus acrescentou a minha vida. Glória a Deus. Mas me deu poder e autoridade em nome de Jesus. Me deu caráter, me deu dignidade, me deu honra. O Espírito Santo, isso não é meu, é Deus que me deu. Quem está entendendo? Eu só zelo por Ele. Quem está entendendo, meu irmão? Aleluia. Eu tenho preocupação, irmão, com o que vão dizer de mim como um servo do Senhor. Você tem que se preocupar com o que falam de você, como filho de Deus, como servo do Senhor. E aqui está um rapaz que era fiel aos seus princípios. Versículo 3, vamos ler? 1, 2, 3. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a quem? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Amém? Primeiro princípio da fidelidade. Quando você precisa, eis-me aqui. Primeiro princípio. José era filho da velhice de Jacó, que é chamado agora Israel. Deus mudou o seu nome. E aquele filho, ele olhava os irmãos deles e ia para o pai dele, contava tudo.
Meu irmão está falando, e a gente fala que é cagueta. Mas a fidelidade de José deixava os irmãos dele doidos. Mas ele era fiel ao princípio, qual a honra do teu pai e a tua. Então ele tinha isso no coração. O pai dele mandava ele lá, ele desce aqui. E ele ia, e enquanto ele não conseguia, se você ler esse texto no princípio, os irmãos dele estavam em outro lugar, ele estava olhando para o outro lado. Ele perguntou, sabe onde estão meus irmãos? Eu falei, ele está lá na outra cidade. Pois ele não voltou sem encontrar os seus irmãos. E nunca mais ele viu seu pai até que Deus o mostrou de novo. Isso é fidelidade. Fidelidade ele tinha para com o seu pai. Eis-me aqui. Fidelidade, irmão, você tem que ter com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, no seu trabalho. Quem está entendendo? Na igreja, principalmente. O irmão, dá para fazer isso? É um monte de desculpa, irmão. O irmão, dá para... dá. Chega do dia, não vai dar, não. Isso é infidelidade. O homem de Deus, a mulher de Deus tem compromisso. Falou, como que Deus vai honrar o crente que fala aí no conto? Como que Deus vai honrar uma pessoa dessa? O que está faltando? Está faltando fidelidade, irmão. Está faltando lealdade ao princípio bíblico. José, pai dele chamou. Não apacenta teus irmãos juntos, disse quem? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. Fidelidade e obediência. Estou pronto, pai. Larga o que está fazendo e vai fazer aquilo que o pai manda ou aquilo que o irmão necessita. Eu posso ouvir glória a Deus. Nesta noite que passou, tive uma grande surpresa aqui, mas nós tivemos aqui uma irmã, eles estão até aqui, um casal, né? E ela passou mal, a irmã falou, irmã, não tem negócio do lado de mel para o pastor, não. Não tem folga, quem vai entender? A irmã falou, eu falei, fala para o teu filho, para a sua nora, vim aqui, se ela não estiver bem, nós vamos lá no hospital. Vou levar ela lá no hospital. Deixei minha esposa em casa, a minha esposa é testemunha, falei, olha, fica aí que eu vou levar. Depois peguei minha esposa, que ela não tem lua de mel, então eu vou passar de carro. Fui lá de novo de madrugada no hospital. Eu, ela e o Davizinho, vamos lá. Aí a irmã já tinha vindo, até perguntei para ela que eles vieram a pé, né? Mas nós voltamos lá. Por quê, irmão? Fidelidade. Para com Deus e para com as pessoas. Isso faz o caráter de uma pessoa. Quando eu preciso, ele está ali. Falar que é de Deus é fácil. Mas só uma desculpa. Não dá. Você dá para guardar um pouquinho, eu tenho que levar lá, buscar aqui, mas nós vamos lá. Então José tinha esse princípio de fidelidade. E respondeu, eis-me aqui aos 17 anos. Mas se você analisar a história de José, ela vai além disso. Disposição para servir. Digno de fé. Disposição para servir. Repete comigo. Disposição para servir. Servir a Deus tem que ter disposição. Não adianta ficar falando, não. Não adianta, irmão. Tem que ter disposição. Às vezes eu falo hoje, às vezes eu estou aqui, lindo a noite toda, eu vou desligar o telefone, mas eu não desligo, irmão. Eu falo, vai ligar, assim. Daqui a pouco o telefone toca. É um irmão, uma irmã precisando de uma orientação, de uma oração. Deus me levantou para quê? Para ficar dormindo? Meu descanso é no céu. Meu corpo pedia a cama, mas o meu Deus pedia, aleluia, disposição. Olha para o teu irmão e fala, tem que ter disposição para fazer a obra. Ireu açui que amandará baixai. Então você é digno de fé. Cadê meu irmão Tom? Está dormindo, irmão Tom. Dormindo? Dá para ele me levar ali? Eu não vou acordar ele, porque se eu acordar ele vai morder minha orelha. Então, tem que ter disposição. Estou cansado, trabalhando a noite toda, mas eu tenho um compromisso. Glória a Deus. E esse compromisso é com Deus. E isso vai fazer você prosperar. Bom estar servo, bom e fiel. Aqui, Senhor, está aqui o que o Senhor me deu, olha, eu granjeei. Quantas pessoas você vai levar para Cristo, irmão? Com a sua ação. Quantas pessoas você vai conquistar para a igreja com a sua atitude? Quantas pessoas da tua família vai ver mudança em você e vai querer conhecer o teu Deus? E a Bíblia diz, irmão, que José, ele foi até os seus irmãos, e ele foi vendido, ele foi lançado no poço, e ele foi, aleluia, humilhado e enviado como escravo para o Egito. Mas no versículo 7 e 9,